Hoje nós vamos traçar um panorama sobre o saneamento básico no país. Um levantamento do IBGE mostra que mais da metade dos municípios não tem planejamento para tratar água, esgoto e resíduos. As consequências desse descaso afetam a saúde da população. O estudo mostra a gestão de política de saneamento básico no país. 38% dos municípios brasileiros adotaram diretrizes gerais para o saneamento, como abastecimento de água, limpeza urbana e coleta e destinação do lixo. Cresceu em relação a 2011, logo depois da implantação da lei federal. O fato de dizer, se você não tiver plano, você não vai receber recurso, faz com que os municípios tomem ciência de que eles realmente têm que fazer um plano, que eles realmente têm que olhar para a política de saneamento para poder receber recurso federal e aplicar no município. Apesar do avanço, há disparidades regionais, muito evidentes na comparação entre os municípios do Sul e do Nordeste. Má qualidade da água, esgoto sem tratamento, coleta de lixo insuficiente. A falta de saneamento básico se torna uma ameaça à saúde pública. Mais de 1.900 municípios do país, 34% do total, sofrem com doenças relacionadas a essas condições deficientes. A principal delas foi a dengue, que atingiu 1.500 municípios. Os estoques mantidos pelos moradores de locais com pouca oferta de água e o lixo acumulado nas ruas formam criadouros do mosquito transmissor, que também está associado à chikungunya e à zika. As populações também sofrem com diarreia e verminoses. Até um ano e pouco atrás eu sofri mesmo com a dengue, né? Eu tive aqui há poucos tempos, quando eu morava na outra residência ali, né? Aí eu comprei para cá que já tem a rede de saneamento básico, mas para ali, para o final ali, tá bem complicado. Hoje a gente recebe o advogado Rubens Naves, vice-presidente da Comissão Especial Interinstitucional de Direito ao Saneamento Básico da OAB de São Paulo, e Malu Ribeiro, coordenadora do Programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. E você também pode participar da nossa conversa com as suas perguntas e comentários. Pode ser pelo Facebook, pode ser pelo Twitter. Não esqueça de usar a hashtag Panorama TV Cultura. Obrigada pela presença, Malu, Dr. Rubens. Começar então com esses dados do IBGE, mostrando que metade das cidades brasileiras tem planos ou políticas de saneamento básico. Há quanto tempo nós repetimos essa notícia? Por que não andamos nessa área? É muito triste, né? E principalmente ver que o Brasil ainda fala em saneamento básico. Básico é muito básico. Nós deveríamos estar falando em saneamento ambiental. Hoje, principalmente com essas questões do clima, e com a ONU tendo reconhecido desde 2010 que o acesso à água limpa e ao saneamento são direitos humanos. Então, existe toda uma população excluída, uma população invisível que não tem acesso a saneamento algum, né, e muito menos saneamento ambiental ou básico, que é a população que mora nas cidades informais. É a população invisível, que é refletida nos rios que a gente olha, que são espelhos de todas as nossas cidades no Brasil. Pois é, básico, né? Você lembrou bem, como um direito, é justamente um direito. Como é possível falar como direito? Hoje ainda são, só para a gente ter uma ideia, são 35 milhões de brasileiros que não têm acesso à água tratada e mais de 100 milhões que vivem sem coleta de esgoto. Estamos falando de um direito básico. Nesse momento, a gente está comemorando, quer dizer, dia 8 de outubro, dia 5 de outubro, os 30 anos da Constituição. Esse direito, inclusive, ao saneamento foi formalizado na Constituição. E como a Malu lembrou aqui, quer dizer, um direito humano. Então, essa questão do saneamento, nós temos capacidade técnica, a gente tem uma capacidade institucional e jurídica de avançarmos, mas infelizmente não avançamos nesses últimos anos. Para vocês terem ideia, na década de 70 teve um plano nacional do saneamento chamado Planasa, que estabeleceu metas, 80% do fornecimento de água tratada para as populações e 50% de esgotos também, vamos dizer, afastado das residências. Esse plano, no que diz respeito à água, nós alcançamos, entendeu? De fato, alcançamos. Então, existe capacidade técnica. O que nós não temos hoje é uma vontade política. O saneamento hoje não é uma prioridade. Infelizmente, quer dizer, nós temos aí alguns planos. Claro que nós, no futuro, aí vai ter uma luta muito forte em torno dos orçamentos para investimento na área das políticas públicas. Seguramente, a questão do saneamento, a gente precisa fazer com que ela tenha a prioridade
que merece, Sim. diante dessa situação tão grave que nós vimos aí. Exatamente, o senhor fala de vontade política. Precisamos ligar aqui justamente aos nossos representantes, aos políticos. Tem até uma famosa frase que é dita, não se investe em saneamento básico, que saneamento não dá voto. Não é, Malu? Mas é tão simples de relacionar a área do saneamento a tantas outras áreas, não é só isso. Então, não é só uma questão de dizer, é uma obra que fica enterrada e não chama atenção, por isso que político não se interessa. É ligada, por exemplo, nós mostramos ali, diretamente ligada à saúde, por exemplo, e é mostrado aqui pelo IBGE que 35% das nossas cidades têm problemas, sim, doenças ligadas diretamente à falta de saneamento, não é? A nossa própria insegurança hídrica na região metropolitana de São Paulo, a nossa crise hídrica, ela está muito mais relacionada a uma questão de falta de rios limpos e mananciais limpos, contaminados por falta de saneamento, do que sermos uma região que não tem água, né? Qualquer pessoa que chega de avião na nossa região, que vem de outros países, principalmente, se depara com a represa Billings, fala, como vocês não têm água? Só que nós podemos usar uma pequena parcela da água da Billings, porque o Tietê, o Pinheiros, nossos grandes rios aqui na bacia do Alto Tietê estão poluídos. E esse descaso com o saneamento, ele vem de longa data, eu acredito até que muito associado à nossa falsa ideia de abundância, de que nós tínhamos muita água e que a gente podia se dar o luxo de usar rios para diluir esgoto. Não pensando como um recurso finito, então. Exatamente, e dotado de valor econômico, não é? A água, ela tem um valor econômico e o saneamento é um serviço. Agora, é muito complicado. O Brasil tem uma política de água que é feita por bacia hidrográfica, que é uma gestão integrada de planejamento estratégico de meio ambiente, urbanização, habitação e etc. E tem no saneamento ainda um tratamento por caixinhas. O resíduo sólido numa caixinha, o tratamento de água e o tratamento de esgoto em outra e várias crises de competência entre os entes federados. Agora, os estudos mostram, falta de estudos nesse sentido não é, porque mostram, né, que a falta de saneamento gera aí prejuízos. Tem um outro dado para a gente ter uma ideia de internações de pacientes no SUS em 2017, apenas por doenças causadas pela falta de saneamento e acesso à água de qualidade. Geraram um custo de 100 milhões de reais. Os números mostrando o prejuízo. Por outro lado, tem dado mostrando também com a Organização Mundial da Saúde, mostrando que cada dólar investido em água e saneamento resultaria em uma economia de 4 dólares em custo de saúde no mundo. Por que não pensamos como investimento, então? Estamos tendo prejuízo quando poderíamos estar tendo lucro? Exato. A economia, vamos dizer assim, no investimento, que o investimento em saneamento traz, tem um impacto imediato. Como você lembrou, na questão da saúde, quer dizer, numa medicina mais preventiva, na questão do meio ambiente, quer dizer, a partir do momento que você polui os rios, você vai ter um custo depois para despoluir, um investimento muito maior. Veja só, a região da Grande São Paulo aqui, nós temos a poluição do rio Tietê. Quer dizer, os investimentos aí são vultosos, vamos dizer, investimentos porque, vamos dizer, a maior carga poluidora quase é na área do saneamento ambiental, tanto a parte de esgotos como a parte de lixo, etc. Então, vamos dizer, a conexão saneamento com outras áreas é muito grande. Eu, por exemplo, para uma melhor compreensão, eu sou um militante na área da criança e do adolescente. Então, a mortalidade infantil foi uma grande luta das organizações sociais e dos governos para reduzir a mortalidade infantil. Quer dizer, e ficou muito claro que a partir do momento em que você investe em saneamento, melhora as condições de abastecimento de água e tratamento de esgoto, quer dizer, há um impacto direto na questão da mortalidade infantil. Inclusive, foi salientado agora pela pesquisa do IBGE, é justamente que você corre um risco da volta de algumas doenças, algumas endemias, no momento em que você deixa de investir pesadamente no saneamento básico. Algumas coisas que já tínhamos resolvido, não Exato. Em saúde e educação também, não é? Porque a criança que fica doente, dengue, falta mais as aulas, tem um rendimento menor na escola, não é? Uma outra área que pode ser citada, não é? Nós tivemos agora, recentemente, volta de hepatite, surtos de hepatite na nossa região metropolitana aqui, né? Coisas que há muito tempo não ocorriam. Dengue, zika, chikungunya, tudo isso. Agora, uma criança com verminose, com diarreia,
É uma criança que tem o período de aprendizado totalmente prejudicado, né? Então, é muito grave isso. Agora, sem contar a valorização econômica dos ambientes, das regiões em que o saneamento aconteceu. A gente pega regiões aqui que foram reurbanizadas, que ganharam parques lineares ou que deixaram de ser poluídas ao longo do próprio Tietê, por exemplo, no interior do estado, as cidades que vêm se recuperando na medida em que a região metropolitana trata o esgoto, o desenvolvimento econômico, a valorização do metro quadrado do mercado imobiliário e de todas as atividades produtivas muda, né? É um cenário que muda. Então, não ter saneamento é subdesenvolvimento. É muito estranho, nossos economistas nós não... somos comparados a países subdesenvolvidos mesmo nesse sentido. Né? Citamos aqui saúde, educação, economia, tantas áreas aí que poderiam se beneficiar com a questão do saneamento. Agora, o que vem na frente, doutor Rubens? O que falta? É falta de recursos ou é falta de planejamento? Há dinheiro para isso suficiente? Faltam projetos? Vamos dizer, genericamente, eu acho que falta a vontade política, mas temos um problema muito sério no Brasil, que é a questão da integração entre as esferas políticas, o governo federal, os governos estaduais e o governo municipal. Quer dizer, precisa haver uma integração maior aí. Esses papéis, não precisa haver uma mudança na lei, mas é preciso haver, vamos dizer, um planejamento mais integrado, ao mesmo tempo ações mais integradas. Nós temos uma estrutura, há uma tradição hoje no Brasil de empresas públicas, empresas, sociedade de economia mista, autarquias que têm uma grande experiência, inclusive com programas de avanços tecnológicos muito significativo. Então, por que esse avanço não significa uma redução desses índices que são mostrados aí pelo IBGE? Porque há uma necessidade de um aporte de recursos, é uma questão de decisão política, de investimento, de uma consciência. Consciência não só dos governantes, mas também da sociedade. Eu acho que o controle social é importante. E a gente já viu que no Brasil, quando há uma participação da sociedade, há uma cobrança, aqui em São Paulo a gente tem o exemplo das creches, da educação infantil, em que a partir do momento em que nós tivemos aqui uma mobilização grande, nós avançamos no número de matrículas, no número de ofertas de vaga nas creches em São Paulo. Então, o saneamento hoje precisa de uma integração maior, uma participação maior das organizações da sociedade civil, dos empresários e da própria, vamos dizer, das instâncias políticas. Então, essa integração que eu acho que vai fazer com que situações como essa, dramáticas, quer dizer, nós vamos ver que esse número de municípios, quase 3 mil municípios, sem condições de apresentar um plano adequado de saneamento básico, esses municípios vão ter que ter um apoio muito forte. E tecnologia, técnicas e instâncias com capacidade de elaborar planos e implementar políticas, nós temos. Agora, é preciso essa decisão, essa mobilização. Agora, eu fico pensando, Malu, você começou aqui dizendo, nós estamos falando do básico, quando deveríamos aqui estar pensando em outras coisas, não é? Na questão ambiental. Uma fundação como da seriedade da SOS Mata Atlântica, imagino, assim, que nessas conversas até de trazer investimentos, estamos perdendo também investimentos nesse sentido em outras áreas. Como é que nós somos vistos aos olhos lá de fora quando ainda pecamos em questões tão básicas? Olha, o Brasil recebeu em março deste ano o 8º Fórum Mundial da Água, que foi sediado em Brasília. As maiores autoridades em recursos hídricos, água e saneamento estiveram reunidas durante uma semana em Brasília, justamente com um chamamento da ONU e da Unesco para se colocar a água na agenda política, na agenda estratégica dos países, né? E colocando que o esgoto é o ouro negro da humanidade hoje. O aproveitamento que se tem dos investimentos de saneamento para geração de gás, para geração de energia, geração de saúde, de investimentos em serviços, em tecnologia, né? Tudo isso gira uma roda de desenvolvimento e de igualdade social que nós estamos deixando de lado, né? Nós temos um fator também muito perverso no Brasil, que é empurrar para os municípios uma competência grande, tratando
igualmente os municípios, um município como São Paulo e um município como uma pequenina cidade de 2.000 habitantes do interior, ou de menos que isso, até uma cidade de 800 habitantes em Minas, para fazer a mesma atribuição. Então, essas cidades, se elas trabalhassem na bacia hidrográfica, de forma integrada, como o doutor disse, com o Estado, União e sociedade civil, universidades, que é o que se faz nos comitês de bacia, nós teríamos certamente um grande avanço. Agora, o que acontece? Os prefeitos têm que fazer os planos municipal de saneamento, plano municipal de saúde, plano municipal de educação, de drenagem urbana, de Mata Atlântica, nos 17 estados da Mata Atlântica. As prefeituras não têm estrutura para cumprir isso e aí fazem pressão no Congresso para empurrar os prazos com a barriga. Nossa universalização do saneamento, ou seja, zona rural, zona urbana, 100% de esgoto tratado, 100% de água tratada e coleta, deveria ter acontecido em 2018, neste ano. Nós estamos longe disso. Agora já foi para 2030. 2030. Já empurrou mais já com a barriga. Mais um pouco. Vou fazer uma pausinha aqui na nossa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama. Hoje falamos sobre os desafios do saneamento básico. Com a gente, o advogado Rubens Naves, vice-presidente da Comissão de Saneamento da OAB de São Paulo, e Malu Ribeiro, coordenadora do programa Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica. Trazer aqui mais uma voz para a nossa conversa é o presidente do Instituto Trata Brasil, que estuda o saneamento no país. Vamos ver o que ele diz para a gente. Nós temos só 44% dos esgotos do país recebem algum tipo de tratamento. É absurdo, em pleno século XXI, a gente jogar quase 6.000 piscinas olímpicas de esgoto por dia na natureza. As cidades perdem recurso, o Brasil perde recurso, e aí a gente vai mais para o lado dos países subdesenvolvidos mesmo do que para os países desenvolvidos do mundo. Isso não pode ser uma questão de um candidato, de um partido, de 4 ou de 8 anos. Nós precisamos que isso seja um objetivo de país. Como tornar, então, um objetivo de país, não é? Não um plano de governo. Precisa haver continuidade, né? Continuidade no sentido de que essas ações precisam ser mais coordenadas. Quer dizer, a pretensão de essa medida provisória, que nós estamos tratando dela aqui, quer dizer, uma medida provisória que traz um conteúdo muito forte de centralização, quer dizer, transformar o nosso federalismo mais centralizado, dar mais atribuições para a União, quando, na verdade, isso deveria ser tratado no plano. A competência constitucional é do município cuidar da parte do saneamento. Claro que o Estado tem um papel aí extremamente, o Estado membro, o Estado de São Paulo, por exemplo, nessa questão, é importante. Agora, o governo federal está muito distante dessa realidade. Então, o que a nossa Constituição, e nesse ponto a Constituição é muito bem articulada, quer dizer, essa medida provisória agora, ela ignora, vamos dizer assim, os grandes marcos constitucionais já brasileiros, em especial a Constituição de 88 e a medida provisória também, e aí a gente volta nessa questão dos pequenos municípios, ela joga por terra uma tradição no saneamento brasileiro, que é o chamado subsídio cruzado, ou seja, você usar, vamos dizer assim, recursos, vamos dizer, auferidos pelas tarifas nos grandes municípios para poder você baixar a tarifa no município menor. Quer dizer, e daí a importância de levar em consideração esses nossos mecanismos que a gente tem. Cada estado tem a sua empresa estatal, a empresa estadual que faz esse trabalho com o chamado subsídio cruzado. Então, a partir do momento que você joga por terra essa história e tradição do subsídio cruzado e diz que um fundo vai ser criado, quer dizer, um fundo que você não tem hoje numa carência de recursos desse, é quase impossível. Então, a medida provisória, ela prejudica hoje o saneamento na medida em que ela está distanciada dessa nossa experiência. Você está colocando aqui a medida provisória que está em discussão, gerando polêmica, né, também no Congresso, que é a MP 844, que acaba também de ser prorrogada.
A SOS tem, inclusive, a SOS Mata Atlântica tem, inclusive, um posicionamento, um artigo sobre isso, porque um tema tão estratégico como o saneamento no Brasil não pode ser tratado por uma medida provisória. Já nasce errado na forma. Em segundo lugar, é a maneira com que, além desses problemas que o doutor citou, impõe aos estados quebrados a privatização do setor e não cria um instrumento de uma agência reguladora de fato, usa a Agência Nacional de Águas, que é uma agência responsável pela implementação da Política Nacional de Recursos Hídricos, para fazer essa função, e aí mistura duas competências, fere uma série de princípios constitucionais. A Agência Nacional de Águas tratava de água e não de serviços. Então, ela é responsável pela outorga do uso da água, pela garantia da regulação da água e vai ter que trazer toda a sua competência para tratar de uma questão de serviços que ela não tem competência. Voltando a uma coisa importante que você disse, que é como fazer que isso avance, como tornar isso prioridade. A sociedade tem que se engajar e tem que aprender a exigir saneamento. Infelizmente, até a crise hídrica de 2014, na região sudeste, nós não colocávamos a questão do saneamento na pauta prioritária da nossa cidadania. Poucos movimentos, como a despoluição do Tietê, lá nos anos 90, foram encampados pela sociedade nesse tema. As pessoas pedem habitação, segurança, educação, hospital, saúde e ainda não associam saúde a saneamento. Então, acho que nesta eleição o tema aparece de forma maior. Ele entrou nos debates políticos, alguns candidatos falam, mesmo que de forma muito superficial, mas ele passa a entrar e figurar como uma agenda importante para o país. Pessoas aqui se manifestando. A Elisa Mota, ela diz, muito se fala de locais esquecidos, mas não precisamos ir longe. Angra dos Reis, Rio de Janeiro, não tem saneamento básico. Ela diz, cidade turística, que detém residências de alto padrão, é puro descaso. Ela chama a atenção aqui, a Leonora Arruda, sobre saneamento básico. Não é difícil, o ser humano bebe água, dá descarga várias vezes ao dia, toma banho, enfim. Será que os políticos são seres vivos de outra espécie? E o Arthur Rafael, imagina os marqueteiros dos políticos vendo o panorama da TV Cultura e já preparando suas promessas de 100% de saneamento no horário político, doutor Rubens. Aproveitar que ele está falando aqui das promessas, como estão os planos, né? A Malu chegou a citar aqui os planos para o saneamento dos nossos candidatos. Infelizmente, os planos são extremamente genéricos. Quer dizer, nós não temos metas, vamos dizer assim, objetivos específicos de quanto você vai melhorar o saneamento. Qual é o papel, por exemplo, do governo federal? Quer dizer, ele tem um papel muito forte, poderia, a própria Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental tem uma proposta, por exemplo, de você trazer mais recursos para o governo federal incentivar o saneamento com diretrizes, mas num plano político. Você não precisa de mudança na legislação para você implementar algumas diretrizes por meio de, vamos dizer assim, de fundos federais para você apoiar esses pequenos municípios que foram chamados a atenção aqui, que eles não têm nenhum plano de saneamento. Então, medidas como essa poderiam já constar do programa de governo, mas, infelizmente, salvo quando, em alguns candidatos, há uma correlação entre a questão ambiental e a questão de saúde, quer dizer, nós não temos objetivamente um plano para que possibilite um diálogo com a sociedade para a gente avançar nessa questão do saneamento básico. E os nossos economistas, né? Essa agenda política está muito pautada em cima de planos econômicos, do que será o novo pacote do Brasil. E essa questão do saneamento não é vista por esses economistas clássicos como uma questão estratégica e como uma questão, por exemplo, uma desoneração fiscal para o setor de saneamento, já resultaria em várias ações de investimento. Quando você tem acesso a um programa habitacional, ele já deveria vir com saneamento. Tem até um estudo da FGV sobre isso, que fica claro também, trazendo em números, mostrando que cada R$1.000 investidos na expansão de redes de saneamento, o país recebe de volta 1.700 em benefícios sociais. Quer dizer, mostrando aí justamente o investimento que tem retorno. Uma palavrinha final sobre o nosso assunto de hoje. Eu acredito que a mobilização da sociedade, quer dizer, em prol do saneamento, no sentido de fazer com que o saneamento se torne uma pauta concreta no mundo político,
uma pauta, inclusive conservando e melhorando e aproveitando o que é de melhor na nossa experiência, entendeu? Existe uma experiência, vamos dizer, as empresas privadas têm uma experiência, são bem-vindas nesse processo, mas não precisa uma alteração, vamos dizer assim, radical como essa da medida provisória 844. Entendeu? Então, nós podemos caminhar, veja só, no sentido de fazer valer os princípios, a lei já que existe, os princípios constitucionais, a lei já existe, a lei é uma lei diretrizes nacionais de 2007, uma lei que nós levamos quase 30 anos para discuti-la no Congresso Nacional. Então, não se pode atropelar agora esse sistema. Nós esperamos que o Congresso Nacional rejeite essa medida provisória. A sociedade já apontou por várias organizações que ela é absurda, né, na forma e no que traz, né, de retrocessos, e que o nosso cidadão agora, no momento da eleição, exija saneamento, água limpa como um direito humano. Essa é uma grande causa da SOS. Nós elegemos 5 causas para os candidatos a essa eleição, e acho que é um jeito de ajudar aquelas pessoas que estão em dúvida, para que, na hora de escolher, veja se esse compromisso que vai refletir na sua saúde, na sua sustentabilidade, está na agenda dessa pessoa em que você pretende votar. Muito bem. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, Malu, Dr. Rubens. Até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.